Fala, galera do Fute Paulista News! Vocês não vão acreditar no que eu tenho para contar para vocês hoje, porque isso aqui é uma verdadeira bomba nuclear que acabou de explodir no coração do futebol brasileiro. Imaginem só, o São Paulo, esse gigante adormecido que tá louco para acordar e dominar tudo de novo, acaba de fechar um pré-contrato bombástico de 1 ano com ninguém menos que Marcos Leonardo Santos Almeida, o centroavante brasileiro que está brilhando no Al Hilal, lá na Arábia Saudita. Isso mesmo, galera. O cara que está deixando os defensores árabes comendo poeira, agora vai vestir o manto tricolor. É o tipo de notícia que faz o chão tremer, que faz os rivais suarem frio e que muda completamente o rumo da temporada. Vocês acham que eu estou exagerando? Esperem até ouvir os detalhes, porque isso aqui é épico, é histórico, é o começo de uma nova era no Morumbi. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, os detalhes dessa negociação que parece saída de um filme de espionagem. Olha só, fontes exclusivas do Fute Paulista News revelam que tudo começou há meses, em sigilo absoluto, com ligações secretas no meio da noite entre os representantes do São Paulo e o staff de Marcos Leonardo. Imaginem a cena, salas escuras em hotéis de luxo, agentes trocando mensagens criptografadas e o telefone tocando de repente com propostas que faziam o coração acelerar. O valor da transferência? Apenas 5 milhões de euros, galera. Isso mesmo, um roubo, uma pechincha, uma jogada de mestre que deixa qualquer um de queixo caído. O São Paulo conseguiu esse acordo porque soube negociar como ninguém, apertando o Al Hilal em um momento de vulnerabilidade financeira deles, com o clube saudita precisando equilibrar as contas depois de contratações milionárias. Mas não pensem que foi fácil. Havia pressão de outros clubes europeus, tipo os gigantes da Premier League e da Série A, que estavam farejando o cheiro de oportunidade e mandando propostas absurdas para tentar roubar o negócio. Teve uma hora que um clube inglês ligou no último minuto, oferecendo o dobro, e o São Paulo teve que contra-atacar com promessas de protagonismo imediato. Suspense total, galera. O pré-contrato é de 1 ano, com opção de extensão automática se certas metas forem atingidas. E o salário? Baixo, sim, mas estratégico. Cerca de R$ 300 mil por mês, o que é modesto para um craque do nível dele, mas com bônus que podem explodir isso para a estratosfera. Bônus por gols marcados, 50 mil por cada rede balançada em jogos oficiais. Bônus por assistências, por títulos conquistados e até por desempenho coletivo, como classificação para Libertadores. Cláusulas? Tem de tudo. Cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para proteger o investimento. Cláusula anti-lesão, que garante salário integral mesmo se machucar. E metas pessoais, como marcar pelo menos 15 gols na temporada para ativar uma bonificação extra de 1 milhão. E não para por aí não. Há cláusulas de confidencialidade que proibiam qualquer vazamento antes da hora. E uma cláusula de prioridade para o São Paulo em futuras negociações, se o Al Hilal quiser vendê-lo de vez. Teve reuniões escondidas em Dubai, onde o agente de Marcos Leonardo se encontrou com enviados tricolores, fingindo que era uma viagem de férias, enquanto na verdade estavam selando o destino do futebol paulista. Outros clubes brasileiros estavam na cola, pressionando com ligações incessantes, mas o São Paulo soube criar uma tensão insuportável, fazendo o jogador escolher o projeto esportivo em vez do dinheiro imediato. Isso muda tudo, galera. É como se o São Paulo tivesse plantado uma mina e esperado o momento exato para detoná-la. Agora, vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Marcos Leonardo Santos Almeida, porque para entender o tamanho dessa contratação, vocês precisam conhecer o caminho que ele trilhou até virar essa máquina de gols. Nascido em 2 de maio de 2003, em Itapetinga, na Bahia, Marcos Leonardo começou a sua jornada no futebol nas categorias de base do Santos, lá na Vila Belmiro, onde o talento puro explode como fogos de artifício. Ele era só um garoto magrinho, mas com um faro de gol que fazia os treinadores arregalarem os olhos. Subiu para os profissionais em 2020, com apenas 17 anos, e já na estreia mostrou que não era brincadeira, um gol decisivo que salvou o Peixe de uma derrota amarga. Pelo Santos, ele jogou mais de 150 partidas, marcando impressionantes 50 gols e dando assistências que pareciam telepatia.
títulos? Ah, galera, ele ajudou o Santos a conquistar a Copa do Brasil Sub-20, mas no profissional foi peça-chave na campanha da Libertadores de 2020, chegando à final e deixando sua marca em jogos épicos. Prêmios individuais? Vários. Artilheiro do Campeonato Paulista em 2022 com 12 gols, eleito revelação do Brasileirão em 2021 e convocações para a Seleção Brasileira Sub-20, onde liderou o ataque no Sul-Americano e no Mundial, marcando gols cruciais que levaram o Brasil ao pódio. Depois do Santos, veio a aventura europeia. Transferido para o Benfica em 2024 por 18 milhões de euros, ele brilhou em Portugal, jogando 40 partidas e balançando as redes 20 vezes, com um hat-trick inesquecível contra o Porto, que fez o Estádio da Luz tremer. Mas o destino levou para o Al Hilal em uma negociação de 25 milhões, onde ele está agora, dominando a Liga Saudita com gols acrobáticos e velocidade que deixa os zagueiros no chinelo. Convocações para a seleção principal? Já rolou, galera. Estreou em amistosos contra as seleções sul-americanas, marcando um gol de cabeça que foi parar nos highlights mundiais. Seu estilo de jogo é uma mistura explosiva de Ronaldo Fenômeno com Romário, com toques de Lewandowski na finalização precisa. Pontos fortes? Faro de gol inigualável, posicionamento perfeito na área, drible curto que desmonta defesas e uma mentalidade de vencedor que não aceita derrota. Fracos, talvez uma dependência excessiva de bolas aéreas em dias ruins ou uma tendência a se frustrar em jogos travados, mas isso é detalhe perto do arsenal que ele tem. Descrevendo como ele joga em campo, galera, é poesia em movimento. Como centroavante puro, Marcos Leonardo é o 9 clássico reinventado. Posiciona-se sempre no coração da área, mas com mobilidade para cair pelas pontas e criar espaços. Qualidades técnicas? Chute potente com as duas pernas, controle de bola em alta velocidade e passes curtos que alimentam contra-ataques letais. Fisicamente é um tanque, 1,74 m de altura, mas com explosão muscular que o faz ganhar duelos aéreos contra gigantes, velocidade de sprinter para disparar nas costas dos zagueiros e resistência para jogar os 90 minutos sem piscar. Mentalmente, é um predador, foco laser em momentos decisivos, liderança natural que motiva o time e uma frieza na hora de finalizar que congela goleiros. Ele lê o jogo como um livro aberto, antecipando rebotes e criando oportunidades do nada. Por que o São Paulo contratou? Porque eles precisam de um matador, de alguém que transforme chances em gols e eleve o nível ofensivo para patamares galácticos. Isso vai mudar o nível do time inteiro. Imagine um ataque que era só promissor, virando uma avalanche de gols, com defesas rivais em pânico constante. Ele se encaixa no elenco atual como uma luva, complementa os alas rápidos com suas infiltrações, fortalece o pivô no meio-campo com retenção de bola e adiciona versatilidade tática que permite variações entre contra-ataques fulminantes e posse dominante. Com Marcos Leonardo, o São Paulo não vai mais sofrer para furar retrancas, vai demoli-las. É a peça que faltava para o quebra-cabeça virar uma obra-prima, transformando um time bom em um monstro invencível. E não pensem que isso é só mais uma contratação, galera. Isso é a maior da década, quiçá do século. Marcos Leonardo chegando ao São Paulo é como se o futebol brasileiro recebesse uma injeção de adrenalina pura, revivendo glórias passadas e projetando conquistas futuras que vão ecoar pelo mundo. Os rivais que se preparem, porque o Morumbi vai virar um caldeirão de gols e vitórias. Isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo a partir de agora. E aí, o que vocês acham dessa bomba? Marcos Leonardo vai ser o herói tricolor ou o quê? Comentem aí embaixo, curtam, compartilhem e me digam, qual o primeiro gol que ele vai marcar? Vamos debater isso nos comentários, porque o Fute Paulista News está pegando fogo. Fiquem ligados para mais novidades, porque o show só está começando. Mas esperem, galera, não posso parar por aí sem aprofundar mais nos bastidores dessa loucura toda. Imaginem só, as negociações começaram em novembro do ano passado, com um e-mail anônimo enviado para o staff tricolor propondo uma conversa discreta. O agente de Marcos Leonardo, um cara astuto que já fechou deals com estrelas mundiais, marcou um encontro em um café escondido em Lisboa, fingindo que era coincidente. Ali, as cartas foram postas na mesa. O Al Hilal estava
disposto a liberar por empréstimo, mas só se o salário fosse contido, para não inflacionar o mercado. O São Paulo topou, mas exigiu bônus atrelados a desempenho. Por exemplo, se o time chegar às semifinais da Libertadores, Marcos ganha um extra de 500 mil. E se for artilheiro do Brasileirão, mais 800 mil. Cláusulas de imagem também tem. Ele tem que participar de ações de marketing do clube, como campanhas nas redes sociais, para impulsionar o engajamento. Teve tensão quando um clube espanhol entrou na jogada, ligando para o jogador diretamente e prometendo Champions League, mas Marcos, com sua lealdade ao futebol brasileiro, recusou, dizendo que queria voltar para as raízes e conquistar títulos aqui. Ligadas secretas para os pais dele para convencer a família e até uma videochamada com ídolos do passado para selar o emocional. Suspense puro, galera. Na véspera da assinatura, um vazamento quase estragou tudo e o São Paulo teve que negar veementemente em nota oficial, enquanto nos bastidores corriam para finalizar o pré-contrato. O documento tem 15 páginas, com metas detalhadas,